Voltando agora para falar sobre o regime de acumulação. O que é essa história de acumulação? Como regra, a Constituição veda a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções no âmbito da administração pública, mas apesar de ter essa vedação, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções, existem algumas exceções, ou seja, existem casos em que você pode acumular mais de um cargo, emprego ou função. Você pode ter, por exemplo, 2 cargos de professor, 2 de profissionais de saúde, um de professor com um técnico científico, e também tem outros casos na própria Constituição Federal, que a gente estuda isso oportunamente. A dúvida é o seguinte: se eu estiver desempenhando 2 cargos cuja acumulação é lícita, e eu ganhar X em um, X em outro, e quando eu somar os dois eu ultrapassar o teto, eu estaria ou não violando o teto constitucional? Olha, antigamente se entendia, né, até por meio que uma interpretação lógica do que a Constituição faz, que o teto seria pelo total. Só que o STF foi chamado a entender, a explicar esse dispositivo, e ele disse para a gente, né, um caso específico aqui que eu vou trazer para vocês, que é esse daqui de baixo, que ele fala assim, ó, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11 da Constituição, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos gastos do agente público. O entendimento do STF, né, apesar de aparentemente ele ir contra o texto expresso, né, que da Constituição, quando ela fala da acumulação, ele tem a sua lógica. Porque o que o STF diz? Olha, se a Constituição permite a acumulação de um lado, como é que, por outro, ela vai exigir o desconto do que o servidor público está ganhando? Porque às vezes quando a gente olha assim, a gente já fica pensando, cara, que absurdo, o cara vai estourar o teto. Mas aí você imagina um médico, né? Vamos imaginar um médico. O cara está trabalhando tantas horas num local, se vira para ir trabalhar mais tantas horas no outro. E quando você soma os dois, você ultrapassa o teto constitucional. Aí você vai lá e abate o teto do cara. Vamos supor que ele trabalhe, vamos colocar aqui 30 horas no lugar, 30 horas no outro, 35 horas no lugar, 35 no outro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da carga horária. E aí, quando você vai somar isso aqui, ele está extrapolando o teto. Aí você vai lá e aplicaria um abate-teto. O primeiro problema que a gente teria aqui é saber você vai descontar o teto da onde? Imagina que seja um no estado e um no município, os dois trabalhos dele, né? Aí como é que você vai saber se desconta daqui ou dali? É proporcional, é assim, é assado? Veja como é que a gente começa a ter problemas aqui. E segundo ponto, quando você passa a aplicar esse abate-teto, você está fazendo o cara trabalhar 2 vezes, e ganhar não necessariamente uma vez só, mas ele vai ganhar menos do que seria o correto pelos 2 trabalhos. Na prática, você estaria desincentivando ele a trabalhar nos 2 locais. Então, por isso que o STF acabou fazendo uma interpretação desse dispositivo e diz que quando nós falamos de acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções, e nós estivermos diante de uma hipótese em que a acumulação é lícita, você deve analisar a acumulação em cada cargo. Pessoal, só que o STF foi mais além. Porque o STF disse que essa acumulação é possível tanto quando você estiver falando de ativa, né? Você tem 2 cargos na ativa, então é ativa mais ativa, né? Um médico que trabalha no estado e trabalha no município, ou tem dois cargos no município, é ativa mais ativa, nos 2 ele está trabalhando. Então pode ter essa acumulação. Ele foi mais além. Ele disse que você pode ter uma acumulação da ativa com os proventos da aposentadoria. E ainda ele foi mais além. Ele disse que você pode ter proventos com proventos. Sempre que houver a possibilidade de acumulação lícita, né, e aí a acumulação a gente discute num outro momento, o pagamento você vai ter que analisar o teto em cada cargo. Seja quando você está falando, deixa eu colocar aqui, seja quando você está falando de 2 cargos na ativa, seja quando você está falando do pagamento da ativa, né, um cargo da ativa, mais os proventos da aposentadoria relativo a um outro cargo, ou ainda quando você estiver falando do pagamento de proventos de um cargo, mais os proventos de outro cargo. Com base nisso aqui,
é importante a gente fazer uma leitura de um outro dispositivo da Constituição, que está lá no artigo 40, parágrafo 11. O artigo 40, parágrafo 11, ele fala para a gente assim, ó. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, a soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes de acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade, com remuneração de cargo acumulável, na forma dessa Constituição, de cargo em comissão declarada de lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Qual que é o grande abacaxi? Que quando você faz a leitura do artigo 40, parágrafo 11, a leitura que eu fiz anteriormente, ela é totalmente contrária ao que está no artigo 40, parágrafo 11. Aí o aluno me pergunta assim, professor, como que o STF permite a acumulação de ativa com proventos ou de proventos com proventos? E que isso ultrapasse o teto, né? Porque acumular é possível, mas passar o teto, aqui veja só como é que ele fala, aplica-se o artigo 37.11, ou seja, o teto, a soma total. E o STF disse que não é a soma total, que é em cada cargo. O que o STF fez? Ele considerou esse dispositivo da Constituição inconstitucional de forma incidental. Calma aí, professor. Como é que você considera um artigo constitucional ou um dispositivo constitucional inconstitucional? É porque esse artigo 40, parágrafo 11, ele foi inserido por meio de uma emenda constitucional. Então, a emenda, ela pode ter essa declaração de inconstitucionalidade. Só que não foi declarado inconstitucional, esse que é o problema. Porque declaração de inconstitucionalidade ocorre naquilo que a gente chama de ação direta de inconstitucionalidade, que não foi o caso disso aqui. Era uma decisão do STF e que, num controle difuso, afastou a aplicação do artigo 40, parágrafo 11. Professor, eu só quero acertar a questão de prova. O que eu faço? Você tem que saber que você tem que entender duas coisas. Primeiro, se a Constituição te fizer uma pergunta mais genérica, né? Se a Constituição estiver falando, o teto constitucional, aí você percebe que normalmente é uma questão mais jurisprudencial. Aí você segue na jurisprudência do STF, que a acumulação, no caso de acumulação, o teto é para cada cargo, mas também seria para um cargo ou provento, ou para cada provento barra provento, né? Seria isso. Normalmente a questão de prova, quando fala de teto, ela se preocupa mais na questão de 2 cargos na ativa. Dificilmente ela vai entrar nesses outros 2 detalhes que eu trouxe aqui para vocês. É muito difícil disso acontecer. Mas se acontecer e for uma questão mais geralzona assim, você sabe desse entendimento do STF. Agora, se for uma questão que você vê que ela se aproxima muito da redação do artigo 40, parágrafo 11, que é uma questão expressa, e nesse caso o dispositivo expressamente fala a soma total, naquele tipo de questão mais literal, aí você sabe que tem o artigo 40, parágrafo 11, porque apesar de o STF considerar ele incidentalmente inconstitucional, ele não foi declarado inconstitucional. Então ele ainda está aqui na Constituição Federal, e ainda pode ser cobrado em questão de prova. Então você tem que ser um pouquinho flexível para acertar a sua questão. Beleza? Volta aqui para o nosso quadro e com base nisso aqui eu já posso dizer para vocês que a gente fechou todas as regras sobre a acumulação. Agora eu quero dar uma avançada, quero só fazer a leitura desse quadro que nós não fizemos antes. Ele diz assim, a expressão procuradores, contida na parte final do inciso 11 do artigo 37 da Constituição, compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Ponto. Esse dispositivo nós já estudamos. Esse aqui foi o caso do teto, que a gente tem que analisar ele separadamente, né, conforme eu acabei de explicar para vocês. Esse aqui é o artigo 40, parágrafo 11, que você tem que interpretar conforme cada questão, né, que fala dos proventos, que o STF entende que não vale essa regra do artigo 40, parágrafo 11, mas você tem que estar atento para uma eventual questão literal, né, porque pode acontecer também. E aí aqui
Para finalizar, eu trago para vocês uma questão de prova. Ela diz para a gente assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, a fixação do teto remuneratório para toda a administração pública deverá ocorrer por meio de lei, de iniciativa do presidente da República. Olha só, de acordo com a Constituição, a fixação do teto remuneratório geral para toda a administração ocorre por meio de lei de iniciativa do presidente da República? Não, porque o teto geral, ele é quanto ganha o ministro do STF. E a iniciativa de lei é do próprio STF. O STF manda isso aqui para o Congresso Nacional e lá no Congresso Nacional haverá deliberação disso aqui por meio de um projeto de lei. Aí o povo pergunta, professor, mas não está dando um superpoder para o STF? Pessoal, é um projeto de lei. Isso aqui que é a grande mágica que a Constituição faz em relação ao teto. Porque a iniciativa é do STF, o projeto passa pelo Congresso Nacional, que teoricamente pode deliberar e rejeitar o projeto, e depois o Congresso Nacional ainda vai para o presidente da República para a sanção ou veto. Então você acaba tendo aqui uma relação dos três poderes em relação ao que se refere ao teto. A iniciativa do STF, a aprovação ou rejeição do projeto de lei pelo Congresso Nacional e a sanção ou veto realizada pelo presidente da República. Por isso que o teto constitucional é fixado por intermédio de lei de iniciativa do STF. Com base nisso aqui, nós podemos concluir que esse item está errado e dessa forma nós fechamos todo o bloco sobre a questão do teto constitucional. Agora nós vamos analisar outras disposições que estão na Constituição Federal e que tratam também da remuneração dos agentes públicos. Não é pouca coisa, tem muita coisa ainda para a gente dar uma analisada. Aí vamos lá. Primeira situação, eu vou chamar aqui no nosso título de isonomia entre os poderes. E quando nós falamos da isonomia entre os poderes, o inciso 12 diz para a gente o seguinte: os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, né? Isso aqui, a doutrina se refere a isso aqui dessa forma aqui, ó. Isonomia teórica. Sabe por que eles se referem a isso aqui de isonomia teórica? Porque está na Constituição e é só para ser bonito de você ler e só para cair na sua questão de prova. Porque na prática isso aqui não acontece e não tem basicamente como você fazer nada. Qual que é a ideia aqui? Você tem os nossos três poderes. Você tem o executivo, você tem o legislativo e você tem o judiciário. Se a gente for pensar na população, vamos pensar na população. Eu sei que os poderes são harmônicos, independentes, isso aqui é bonito e tal, mas a gente pensar na população, a grande massa de trabalho e quem presta efetivamente os serviços diretamente à população é o Poder Executivo. É aqui que nós temos saúde, é aqui que nós temos educação, é aqui que nós temos segurança pública, né? É lá no Poder Executivo. Só que o pessoal do Legislativo, né, ele está ali pertinho de quem elabora as leis. E a fixação dos vencimentos ocorre por meio de lei. Então eles conseguem fazer um lobby muito fácil, porque eles estão próximos aos senadores, aos deputados, aos vereadores. No âmbito do judiciário, o projeto de lei sai do próprio judiciário. E os servidores estão bem próximos ali dos juízes, dos desembargadores. Agora no executivo, o policial, o professor, o médico, né, o enfermeiro, eles não estão tão próximos assim das pessoas que tomam as decisões. Então o lobby, né, ou a negociação no executivo é muito mais difícil. E aí qual que foi a ideia do Constituinte? Quando nós pegarmos carreiras equiparadas, teoricamente não pode pagar mais para essa daqui com a dessa daqui. Aí nós temos dois problemas. Primeiro, que no meu próprio exemplo, você não vai ter carreiras equiparadas nos demais poderes. Você não tem policial, policial até tem, mas você não vai ter muitas vezes aquele professor, né? Você não tem um professor no legislativo e no judiciário. Então aqui já começa um problema, né? Mas o principal problema é
Entre carreiras equivalentes, teoricamente, os do Legislativo e do Judiciário não deveriam ganhar mais do que os do Executivo. Seria mais ou menos como se eu pegasse assim, ó. Eu pego um contador do Executivo e esse contador do Executivo não pode ganhar menos do que um contador do Legislativo e um contador do Judiciário. Pergunto para vocês, na prática funciona assim? Não, não funciona. Então poderia esse contador aqui, ó, interpor uma ação judicial e pedir ao Poder Judiciário um aumento, pedindo a equiparação, alegando o descumprimento do artigo 37, inciso 12? Não. O STF entende que ele não tem função legislativa e que, portanto, não pode conceder aumento de remuneração aos agentes públicos sob a alegação de violação à isonomia. Então, esse dispositivo está na Constituição, ele acaba não sendo aplicado e não tem muito o que fazer, tá? Mas se a questão de prova cair lá e falar assim, ó, os vencimentos pagos aos cargos do Legislativo e do Judiciário não podem ser superiores aos pagos do Executivo. Tá certo, tá na Constituição Federal esse nosso dispositivo. Avança mais um pouquinho aqui, agora para a gente falar da vedação, a vinculação e equiparação. O inciso 13 do artigo 37, ele fala para a gente o seguinte: é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Veja que nós temos duas vedações nesse dispositivo: a vedação à vinculação e a vedação à equiparação. Tá? São essas duas vedações que nós vamos ter aqui. A súmula vinculante 42, que é relacionada diretamente a esse assunto, diz que é inconstitucional a vinculação do reajuste dos vencimentos dos servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Vou explicar para vocês. Quando nós falamos de vinculação, nós estamos falando de uma situação em que você cria um vínculo. Por exemplo, né, você pode vincular o pagamento dos servidores públicos ao aumento de arrecadação. Isso é uma vinculação. Aumentou a arrecadação, automaticamente aumentaria a remuneração dos agentes públicos. O grande abacaxi disso, né, além de violar a Constituição, é que na prática seria isso aqui. Olha só o que iria acontecer na prática. Aumentou a arrecadação, aumenta a remuneração. Só que o vencimento é irredutível. Diminui a arrecadação e a remuneração continua aqui em cima. Olha que negócio curioso, né? Então não pode. Então a gente tem dois problemas aqui. Mas de qualquer forma, não poderia, por exemplo, criar uma vinculação à inflação. Ah, a inflação foi 5%, então todo ano nós vamos ganhar um aumento de 5%. Ah, professor, tem a revisão geral anual, mas a revisão geral anual nós já vimos que não é obrigatória e nem automática, depende de projeto de lei. Então o que você não pode é colocar esse tipo de vinculação, de acontece isso automaticamente, sem qualquer projeto de lei, você teria também um aumento do que o servidor vai ganhar. Não pode. Não pode também criar a equiparação. Chegar assim e falar, ó, a partir de agora, os professores da universidade estadual vão ganhar a mesma coisa que os professores da universidade federal. O que você pode fazer, e aí não é um problema, é realizar uma, entre aspas, equiparação, mas que não é uma equiparação propriamente dita. É igual a gente chegar assim, ó. Vamos pegar o seguinte exemplo. Eu falei de professores. Vamos falar de professores de universidades. Vamos supor, eu sei que muitas vezes essa não é a realidade, vamos supor que no âmbito federal o pessoal está ganhando R$10.000, no âmbito federal o pessoal está ganhando R$10.000, e no âmbito estadual a galera está ganhando lá R$5.000, né? Aí o que acontece? A categoria de professores do estado faz uma pressão forte para conseguir ganhar a mesma coisa que o federal. A lei poderia chegar e fazer o seguinte: a partir de agora, os professores estaduais vão ganhar R$10.000. 10.000 aqui, nominalmente, é igual a 10.000 aqui.
Só que isso não é uma equiparação. Porque se no dia seguinte os professores federais ganharem um aumento para R$ 12.000, esse aqui vai continuar ganhando 10 e esse vai continuar ganhando 12. O que foi que aconteceu aqui? Nós apenas utilizamos aquele valor como referência e aumentamos aqui por meio de uma lei, sem equiparar. Nós só utilizamos aquilo como referência. Isso pode. O que não pode? Não pode chegar o projeto de lei e falar assim, ó. A partir de agora o servidor estadual vai ganhar igual ao federal. Porque o que vai acontecer aqui? No momento que a lei é aprovada, eles passam a ganhar 10 mil. Aí, quando o federal ganha um aumento para 12, de forma automática, eles também vão para o 12, independente de projeto de lei, independente de encaminhamento do impacto orçamentário financeiro, independente de qualquer outra situação. Essa vinculação é que não pode acontecer. Essa equiparação, eu quero dizer, né? Você pode igualar os dois nominalmente, mas aí se mexer esse daqui depois, o daqui continua diferente. Essa aqui você pode fazer. Agora, equiparar, criar um vínculo de aumenta aqui, isso você não pode fazer, tá? Pessoal, só tem uma ressalva. Quando eu falo que não pode ter equiparação, eu quero dizer o seguinte: eu não posso ter equiparação, na verdade, que seja realizada por lei. Eu não posso ter equiparação que seja realizada por normas infraconstitucionais. Agora, as equiparações previstas na própria Constituição Federal, logicamente que são consideradas válidas. Por exemplo, a Constituição Federal diz que os ministros do Tribunal de Contas da União, eles vão ter as mesmas garantias, subsídio, etc., do ministro do STJ. Então, a própria Constituição Federal equiparou o ministro do TCU ao ministro do STJ para fins de subsídio. Essa equiparação foi realizada pela Constituição Federal e não pelo legislador. Essa é válida. Então, as equiparações da própria Constituição, beleza. O que não pode é o legislador vir a criar, a instituir algum tipo de equiparação. Fechamos isso aqui e vamos para o próximo tópico. O próximo tópico nós vamos chamar de vedação ao efeito cascata. O que é a vedação ao efeito cascata, que está lá no artigo 37, inciso 14? Isso aqui significa o seguinte: os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, ou seja, de acréscimos subsequentes. Esse dispositivo ele ficou bem tranquilo para a gente interpretar hoje, porque antigamente ele era mais complicado. Antigamente ele falava que você não poderia ter esse efeito cascata quando você tivesse outros acréscimos de mesma natureza. Agora a Constituição ela foi geral, falando que você não pode ter o chamado efeito cascata. E o que é o efeito cascata? Também chamado de efeito repique. O que acontece? Quando nós vamos falar de quanto o servidor público ganha, normalmente nós temos um vencimento básico mais as vantagens. A ideia da Constituição Federal é que o vencimento básico sempre seja a referência para o cálculo de cada uma das vantagens. E aí, se você tiver, por exemplo, uma vantagem de 10%, uma outra vantagem de 20% e uma outra vantagem de 15%, essa aqui vai incidir sobre o vencimento básico, essa aqui vai incidir sobre o vencimento básico e essa aqui vai incidir sobre o vencimento básico. Então, nunca você vai colocar uma vantagem já paga anteriormente para entrar também no cálculo. Calma que eu vou explicar para vocês. Imagina a seguinte situação. O servidor público, ele tem um vencimento básico e esse vencimento básico dele
foi fixado em R$10.000. Adicionalmente, ele faz jus a uma vantagem de 20%. Quanto que vai ser o total que esse servidor aqui vai ganhar? Quando eu vou calcular o total aqui, fica muito fácil. Eu pego 10.000 mais 20%, 20% de 10.000 dá 2.000, e eu tenho aqui um total de R$12.000. Beleza. Só que depois veio uma nova lei e criou uma nova vantagem para o servidor público. E essa nova vantagem é uma vantagem no valor de 10%. É uma vantagem nova, é uma vantagem posterior. Essa vantagem de 10%, ela vai incidir sobre o vencimento básico. Se eu colocar ela sobre o vencimento básico, 10% de 10.000 dá R$1.000. Então ele vai ganhar mais R$1.000. Isso aqui vai dar um total de R$13.000. Agora veja qual o impacto disso. Se eu pudesse incidir um benefício sobre o outro, eu faria 10% sobre o 12.000. E aí, nesse caso aqui, o 10% sobre o 12.000 daria R$1.200. E aí, quando eu somo 12.000 mais 1.200, o total dele seria de R$13,2 mil. Perceba como ele está ganhando R$200 a mais. Por que ele está ganhando R$200 a mais? Porque o 10% incidiu sobre o básico e sobre a outra vantagem de 20%. Incidiu sobre os dois. E isso é que não pode acontecer. Por que a gente chama de efeito cascata? Porque o efeito cascata incide sobre um, e aí incide sobre um e sobre o básico. Depois incide sobre o um, o básico e o outro. E assim sucessivamente. Isso, se você pegasse, aqui eu coloquei duas vantagens. Se você coloca um monte de vantagens que o servidor percebe em algumas situações, isso poderia dar uma diferença muito grande lá no final. Então, por isso que é sempre sobre o vencimento básico. Sempre sobre o vencimento básico. É lógico que esse sempre, ele tem um detalhezinho ou outro. Por exemplo, né, quando a gente vai fazer o cálculo do 13º salário, que daí vai entrar sobre os vencimentos do servidor, com mais alguns detalhes no cálculo, mas aí é outra história. O que nos interessa aqui é o dispositivo constitucional. Então, sempre que você tiver acréscimo ulterior, esse acréscimo ulterior, ele não vai ser computado nem acumulado para fins de concessão dos acréscimos seguintes. É importante também a gente fazer uma leitura da redação do artigo 39, parágrafo 9º. E essa redação é importante porque ela foi inserida pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Isso aqui na prática já estava acontecendo, mas às vezes dava margem para alguma interpretação um pouquinho diferente. E aí veio a emenda 103 e acabou com qualquer possibilidade de interpretação diferente do que vai acontecer aqui. O artigo 39, parágrafo 9º da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 103, que é a emenda da reforma da Previdência, fala que é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança, de cargo em comissão, a remuneração do cargo efetivo. Isso aqui, de certa forma, é uma cascata que aconteceria de forma um pouquinho diferente. Como é que acontecia antigamente? Quando eu falo antigamente, na verdade é bem antigamente, porque já faz bastante tempo que se entende que isso aqui não pode mais acontecer. Mas ainda assim tinham as pessoas que insistiam em fazer. Então, agora na emenda 103 de 2019 acaba com qualquer interpretação. Mas quando eu falo antes, então considera bem antigamente. O que é o antes? Como é que acontecia antes? Antes era possível você fazer o seguinte. Bom, eu quero colocar, na verdade, primeiro o agora. Vamos começar com o agora, que é mais fácil de entender o agora. Suponha que você seja um servidor público ocupante de cargo efetivo. E por esse cargo efetivo, você ganhe a remuneração, né? Você ganha o vencimento, ou vencimentos. Aqui eu não estou entrando muito no detalhe técnico da expressão. Você ganha R$10.000. É isso que eu quero que você saiba nesse momento.
Só que mesmo sendo um servidor público efetivo, você pode ser indicado para ocupar um cargo de provimento em comissão. E quando você vai ocupar o cargo de provimento em comissão, você é um servidor efetivo e você foi nomeado para ocupar um cargo em comissão. Nesse tipo de situação aqui, é comum ocorrer duas possibilidades. Ou o servidor optar por uma das duas, pela remuneração do cargo efetivo ou do cargo em comissão, ou o que é mais comum é ele ganhar uma gratificação pelo desempenho do cargo em comissão. Então, na prática, ele vai ganhar o R$10.000 e uma gratificação por ocupar o cargo em comissão. Vamos supor, no meu exemplo, que essa gratificação seja de 50% da remuneração do cargo efetivo dele. Então, ele vai ganhar uma gratificação de 50%. Quer dizer que no total aqui, ele vai ganhar R$15.000. Só que no dia da exoneração, se ele for exonerado do cargo em comissão, vamos supor que ele fique 20 anos desempenhando o cargo em comissão. Ele é efetivo e durante 20 anos ele ocupou o cargo em comissão. No dia seguinte à exoneração dele, ele deixa de receber integralmente a gratificação de 50%. Claro, eu estou considerando que a gente congelou aqui o que ele ganha, mas só para ficar fácil de compreender. Então ele foi exonerado, corta isso aqui, e ele vai ganhar apenas, entre aspas, R$10.000. É assim que funciona hoje. Enquanto você ocupa o cargo em comissão ou a função de confiança, você ganha a gratificação. No dia que você sai do cargo em comissão ou da função de confiança, você perde a gratificação e fica só com a remuneração do cargo. É lógico isso, né? Não faz muito sentido? Faz, né? É incrivelmente lógico, né? Eu não consigo nem imaginar como alguém interpreta isso de forma diferente. Pois bem, as leis antigas criavam um mecanismo chamado de incorporação, né? E que recebem diversos nomes na legislação, né? Como quinquênios, entre outros tantos termos que podem aparecer por aí. Como é que era possível, né? Um exemplo do que poderia acontecer. Antigamente podia-se falar assim, ó, uma situação hipotética, a cada 5 anos, isso aqui não é sempre, né? Isso aqui seria uma hipótese. A cada 5 anos, o servidor incorpora 20% da gratificação dele. Aí como é que acontecia, né? Isso aqui considerando uma situação hipotética que é essa daqui que eu coloquei para vocês. Se ele ficasse, ele tinha aqui 10.000 do cargo efetivo, ele tinha mais 50%, que dá 5.000, do cargo em comissão. Ele ia lá e ficava durante 5 anos no cargo. E após os 5 anos, ele era exonerado. Se eu considero o agora, ele volta a ganhar R$10.000. No antigamente, ele ficou 5 anos, ele incorpora 20%. Tá, eu só quero melhorar, tá? Porque o 20% é 20% da gratificação, tá? E não 20% nominal. Então, no meu exemplo aqui, eu estou ganhando 5.000, é 20% de 5.000, então é R$1.000. Só para não gerar, porque a galera da estatística, eu não sou a cara da matemática da estatística, mas só para você entender o que eu estou querendo dizer aqui. Ele vai ganhar 20% do valor da gratificação. Então, 20% de 5.000. Esse é o exemplo que eu quero trazer para vocês. Então, ele vai incorporar R$1.000. Quer dizer que ele não ocupa mais o cargo em comissão e continua ganhando R$1.000. Por quê? Porque ele incorporou aquilo. Vamos supor que ele ficasse 10 anos. E depois de 10 anos, ele foi exonerado. Como ele incorporou, ele vai ganhar 10.000 mais 2.000. Mesmo não ocupando mais o cargo em comissão, ele leva com ele R$2.000. Se ele ficasse 25 anos e ele era exonerado do cargo em comissão,
ele continuava ganhando integralmente os 5 mil. Por quê? Porque 20 vezes 5 vai dar igual a 100%. Ele incorporava integralmente o cargo em comissão. Isso não pode mais. Isso morreu. Isso acabou, né, já há algum tempo. E o artigo 39, parágrafo 9º da Constituição Federal, deixa isso de forma literal. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança. Com base nisso, nós fechamos esse bloco, né, ou pelo menos até aqui, e daqui a pouco nós voltamos com mais.